Confesso pra vocês que eu esperava passar muito mais raiva do que eu passei hoje assistindo Corinthians e Capivariano, viu? Cara, que vitória magnífica dos filhos do Terrão. A verdade é essa. É muito bom ver os moleques entrando e podendo fazer gols que dão mais confiança pra eles e, obviamente, valoriza os moleques pra gente poder vender depois, o que é ótimo, porque ao mesmo tempo que eles estão ajudando os titulares a se poupar, como aconteceu hoje, com o Dorival poupando o Carrijo, Hugo Souza, deixando praticamente quase todo mundo que jogou a final da Supercopa no banco e ver os moleques podendo substituir eles e fazendo gols e garantindo o resultado, já praticamente selando a classificação do Corinthians no Paulistão, é muito bom ver cada um com as suas performances e cara, é show de bola ver isso antes de um derby. Claro que o foco agora é domingo, é guerra, mas vamos falar um pouco do que foi o jogo hoje, tá? Já quero mostrar pra vocês como é que foi o primeiro gol da partida. Eu vou comentar ainda sobre como foi o primeiro tempo, mas o primeiro gol, cara, quando o Matheus Bidu Grande finta, entrou no jogo, já mudou completamente o cenário, sacou? No momento em que o Bidu entra, você vê claramente uma diferença ali de qualidade, até porque, vamos lá, né? Não é muito difícil você ser melhor do que o Hugo Botinha, mas, cara, esse gol aqui do Dieguinho, jogada praticamente toda do Bidu, que passa pelo Guinegão, depois chega aos pés do Dieguinho, que é uma baita finalização, tá ligado? Então, tipo assim, belo gol, mas é importante ressaltar que no primeiro tempo, o Corinthians ele entrou com Hugo na lateral esquerda. Tava falando por aí que era provável que o Kaká jogasse, mas ele não jogou. Acredito eu que seja porque o Kaká ele foi envolvido novamente na negociação com o Atlético Paranaense. Os caras decidiram retomar a negociação pelo Kaká. Peço por favor, tá? Silêncio pra vocês. Silêncio, torcedor do Corinthians. Não falem nada sobre o Kaká. Deixem a negociação acontecer. Não comenta nada. Só deixa acontecer. Cara, se te perguntarem do Kaká, não responde nada, todo mundo sabe como é que ele joga, só deixa a negociação fluir, porque todo mundo sabe que para isso acontecer de novo, ainda mais da partida que ele fez contra o Bragantino, não vai ser muito fácil, né? Isso acontecer de novo. Então, deixa a negociação rolar. Beleza, o Corinthians entrou com o Hugo na lateral esquerda, o Botinha e também o Caio César no ataque. Por que eu quis citar esses dois nomes? Porque esses dois nomes foram ali os destaques do primeiro tempo. Um pela ruindade, o outro por fazer muita fumaça e conseguir botar pressão em cima do time do Capivariano. O Caio César, nos poucos minutos que ele teve, cara, ele fez uma fumaça do caramba. Tanto que se vocês pegarem para analisar, do minuto 1 até o minuto 12, o Corinthians chutou, se não me engano, 5 vezes ao gol. E nesses minutos foram um tempo em que o Caio César estava no jogo e estava conseguindo produzir. No momento em que o Caio César saiu do jogo, o time esfriou totalmente. Totalmente. O Caio César já deu pra ver que ele é aquele ponto que realmente ele vai pra cima. Ele, por ser canhotinho, ele, teoricamente, você acha que ele vai sempre cortar pro meio e chutar, mas não. Ele é um cara realmente driblador. Ele vai pra cima, ele corta também pra lateral, ele tem profundidade, traz mais movimentações do que, por exemplo, o próprio Dieguinho que fez gol. Então, assim, ótima demonstração do Caio César, tá? Ótima amostragem dele. Tomara que não tenha sido nada grave com ele, tá? Porque é um puta azar o cara tá fazendo a estreia dele logo na arena e já se lesionar com 15 minutos de jogo. É um puta azar e espero ao máximo que ele volte quanto antes, porque o que eu vi pouco do Caio eu gostei, tá? O que eu vi pouco dele eu gostei. Agora, sobre o Hugo Botinha, pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Santo Cristo. Assim, tomara que não tenha sido nada grave com ele, tá? Poxa, mano, que ele se recupere da lesão. Tava falando por aí que tem uma suspeita de LCA. Espero eu que não seja realmente LCA, porque nenhum atleta merece, convenhamos. Mas, cara, é incrível o quanto o Hugo ele é nulo em tudo que ele faz. O Hugo ele é um lateral nulo, saca? No momento em que sai ele e entra o Bidu, o time já muda completamente. O Bidu, ele pega na bola e ele já consegue observar os movimentos dos companheiros dele, de quem tá atacando, de quem vai atacar o espaço. Ele vira jogo, faz balanço, vai, corta pro meio, vai pro fundo. Cara, o Hugo, ele pega na bola, ele já toca pro lado, ou já toca pra trás, por quê? Porque ele não tem confiança, ou ele não tem sangue de tentar produzir algo no ataque. É o primeiro lateral que eu vejo que ele tem medo de cruzar a bola, cara. Tem lateral por aí que, tipo, ele cruza muito a bola, ele erra bastante nos cruzamentos, laterais, enfim, costumam fazer isso, eles costumam cruzar bastante e errar. O Hugo nem cruza.
Pra você ver o quanto que ele é limitado, o sequer cruza a bola. Então, assim, cara, que ele se recupere, mas também que ele nunca mais jogue na vida dele pelo Corinthians, cara. De verdade, um lateral extremamente limitado. É até, cara, sujo ficar comparando o Hugo com o Bidu, entendeu? É discrepante. Existe um abismo entre os dois, saca? E, cara, como eu falei, a partir do momento em que entrou o Bidu, o jogo mudou. E aí, no segundo tempo, o Corinthians conseguiu produzir mais, conseguiu fazer muito mais movimentações, também porque teve a entrada do Memphis, que movimentou o jogo, o Kaique entrou muito bem, né? E também o segundo gol teve participação, claro, do Dieguinho de novo. Eu vou mostrar aqui para vocês que foi um cruzamento, né, do Dieguinho para uma conclusão do Guinegão de cabeça. Guinegão que não, eu não acho que ele fez um bom jogo, tá? O Guinegão, eu só vi ele foi muito participativo, mas as tomadas de decisão do Guinegão, cara, elas me irritavam um pouco, sabe? Porque o Guinegão ele tava tropeçando na bola, enfim, tava tendo alguns lances bizarros dele. Lances que, porra, o Yuri Alberto, beleza, ele às vezes tropeça na partida ali, mas algumas tomadas de decisão, o Yuri Alberto costuma acertar e o Guinegão não tava acertando nenhuma, cara. Porra, tava irritante de assistir. Mas ele fez o gol, beleza, deu ótima confiança, mas fica aqui uma análise, tá? Eu acho que o Corinthians ele ainda consegue lapidar um pouco mais o Guinegão, só não acho que ele realmente seja aquele reserva imediato que a gente pode confiar, sabe? No ano passado ele foi, porque ele chegou naquele momento em que quando estava com transfer ban, o Dorival subiu ele, a gente tinha os desfalques do Memphis, do Yuri, ele foi lá e resolveu. O Guinegão resolveu. Mas eu não sei se aquilo foi só algum momento, lampejo do Guinegão, e se ele consegue reproduzir isso com constância. Óbvio, é um moleque, tem que trabalhar ele, tem que lapidar. Ainda tenho esperança de que ele vá melhorar. Mas eu fico com medo do Corinthians ter perdido o timing para vender o Guinegão, sabe? Aquela proposta do Zenit que a gente recebeu de mais de 25 milhões de euros, eu acho, ou 20 milhões de euros. Enfim, era uma boa grana. Não sei se a gente perdeu o timing para fazer essa venda do Guinegão, tá? Mas enfim, ele fez o gol. Mas agora a gente vai pro gol mais bonito da partida e de um moleque que entrou muito bem, tá? Um moleque que, por muitas das vezes, ele irrita por conta da postura dele que parece ser meio preguiçosa e que lembra até um pouco do Thales Magno, mas que com a bola no pé realmente tem algo ali. Realmente ele parece ser diferenciado. Isso desde quando ele subiu e fez aquela estreia dele contra o Grêmio lá no Brasileirão. Não sei se vocês vão lembrar em que o Kaique ele entrou. E, cara, quando ele entrou, ele trouxe muito mais perigo para a defesa do Grêmio naquela partida. Ele fez muito mais coisa que o Thales Magno naquela época vinha jogando. Óbvio que também não é difícil, mas enfim, ele tinha aparecido muito bem ano passado em alguns jogos e voltou de novo a aparecer legal hoje, tá? Metendo, mano, pelo amor de Deus, um golaço, sabe? Cara, eu vou mostrar aqui pra vocês, vou puxar aqui em tela. E o pivô do Memphis também dispensa comentários, né? Deixa eu reproduzir aqui pra vocês, porque foi bizarro, cara, ó. Ele pegou a bola na lateral, trouxe pro meio, que é característica dele, deixou o Memphis dar o pivô e meteu uma chapada que, meu amigo, pelo amor de Santo Cristo, cara. Entendeu? É um jogador que ele tem muito essa do X1, costuma também cortar não só para o meio, mas também para lateral, o que eu gosto de pontas que não tenham só um tipo de movimentação. Por exemplo, o Dieguinho já é um ponta que eu não curto tanto, porque o Dieguinho ele só costuma cortar para o meio e ciscar e tocar para trás. Beleza que ele fez um gol, ele meteu uma assistência, é verdade, muito legal, mas no momento em que o Dieguinho entrou, você viu claramente que falta mais repertório pro Dieguinho, sabe? Agora, por exemplo, o Kaique, mesmo ele não demonstrando ser um jogador que recompõe muito bem, é um cara que quando pega na bola, ele gera muito mais dúvida no adversário. Será que o Kaique ele vai cortar pro meio ou ele vai cortar pro fundo? Ele consegue também driblar com as duas pernas, então é um ponto que confunde mais o adversário. Entre Dieguinho e Kaique, eu fico muito mais com o Kaique, mas enfim, jogo bom dos dois, sabe? Jogo bom. O Dieguinho no segundo tempo também começou a jogar mais, a entrar mais na partida. Enfim, resultado muito bom, né? Agora o foco é o derby. E, cara, é aquilo. A gente conseguiu poupar os caras, conseguiu dar minutos a quem queria uma chance. Três gols, e três gols sendo dos filhos do Terrão, né?
E acho que é isso que eu tenho que destacar, cara. Mais uma vez, uma partida muito boa do Matheus Pereira. Você vê que é um meio-campista realmente que tem um passe diferenciado. No quesito marcação, não é o forte dele. Ele é um cara que não é para desarmar, para dar chegada. Longe disso, é aquele meio-campista realmente que é de ligação, que é para conectar a defesa com o ataque, de achar um passe vertical. É muito mais aquele 8, mesmo mais aquele 8 que não volta tanto e que realmente é para fazer a ligação no ataque. Inclusive, eu considero ele mais como um meia ali armador do que propriamente um segundo volante, porque eu acho que ele só não ficou mais concentrado no meio por conta do Garro, tá? Mas o jogo que o Matheus Pereira fez, cara, foi muito bom. Como eu falei, é um cara que procura muito o passe vertical, eu gosto nisso. Realmente só fica devendo na marcação, mas não é uma característica dele, né? Mas enfim, é aquele cara que você realmente vê que é de conexão, que é de ligação, e eu não sei, tá? Se deixar o Matheus Pereira ter uma sequência, ou ele continuar jogando essa bola, ele disputa muito pela titularidade, tá? Eu tenho certeza disso. E, rapaziada, é isso, os destaques foram esses. Boa partida do Corinthians até aqui. Não tem muito do que exigir mais. E agora o foco é domingo, cara. É guerra contra esses caras. Deixa aqui a opinião de vocês também sobre o que vocês acharam desse jogo. Deixa o like, compartilha, se inscreve no canal. Tamo junto. É isso. Até domingo e é guerra.